Deus tem algo para você nessa noite. E essa palavra ela aborda 3 aspectos daquilo que você vive com Deus. E é o seguinte: há pessoas aqui, eu queria que você prestasse bastante atenção, porque você vai ser tocado por esta palavra. Há pessoas aqui que estão nesse ambiente que eu vou falar, há pessoas que não estão e devem entrar, e há pessoas que se afastaram desse ambiente, que é o ambiente do altar de Deus. Então eu vou trazer uma palavra baseada nisso nessa noite, amém? Vamos ficar em pé em reverência à palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 14. Em Lucas, capítulo 5, versículo 1, por favor. Lucas, capítulo 5, versículo 1. Amém? Certo dia Jesus estava na praia do lago da Galileia e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu 2 barcos no lago, perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu que ele o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo, e então você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada, mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se rebentando. Então fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro barco, a fim de que viesse ajudá-los. Eles foram e encheram os 2 barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afaste-se de mim, pois eu sou um pecador. Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixes que haviam apanhado. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você vai pescar gente. Eles arrastaram o barco para a praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Eu queria que você repetisse comigo: não tenha medo. Não tenha medo. De agora em diante, você será pescador de gente. Deixaram tudo e seguiram Jesus. Amém? Pai, nós queremos, na plenitude da Tua palavra, na plenitude do poder do Espírito que habita em cada um de nós, estamos aqui, Senhor, para ouvirmos a Tua verdade. Ministra-nos, usa-me como instrumento do Teu altar. Nós não somos dignos, mas pela graça da redenção de Cristo, nós queremos estar na Tua presença. Queremos que a Tua palavra entre e nos transforme, nos mude, nos cure, nos liberte e nos leve à plenitude de homens e mulheres de Deus. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Beleza, sentar. Irmãos, esse texto é um texto tão conhecido que a gente sabe como o tema da pesca maravilhosa, e aqui Pedro estava junto com Tiago e João lavando as redes. Eles eram pescadores, essa era a profissão deles. E eles estavam fazendo o processo normal, natural das suas vidas. Mas aquele dia eles não tinham pego nada. E você sabe que quando você tem um negócio e você depende, né, daquele negócio, e quando você não vende, quando você não produz, quando você se sente mal, porque aquele dia eles não tinham pego nada. Eles dependiam dos peixes para vender, eles dependiam dos peixes para que eles pudessem comercializar.
E aí de repente Jesus aparece e Jesus usa um dos barcos, e depois Jesus ordena para que eles vão à parte mais funda do lago e lançam as redes, e eles então pescam muito peixe, a ponto de quase que as redes se rompem. E aí é interessante porque aqui há uma dupla entendimento, porque eu penso que naquele momento Pedro disse: agora o nosso negócio vai. Pescamos muito peixe. Imaginem vocês que 2 barcos cheios de peixe ao ponto das redes. Eu não tenho ideia, mas eu acho que naquele tempo era, vamos dizer assim, que você, sei lá, ganha 10 mil e de repente você ganhou 100 mil, né? E eles então disseram: agora o nosso negócio vai. Nós conseguimos levantar um recurso tal, agora o nosso negócio vai. E aí de repente Jesus chega e diz: vocês, a partir de hoje, estão convidados a serem pescadores de homens, a largarem tudo e me seguirem. Uma proposta difícil para quem estava com uma expectativa muito forte no coração. E é interessante porque o autor diz que eles largaram tudo e o seguiram. Queridos, eu queria trabalhar um pouquinho com a vida de Pedro. Eu gosto muito de falar de Pedro, porque ele é um cara que tem muito daquilo que nós somos, como pessoas humanas, pessoas com erros, com tantas lutas. E Pedro, ele é convidado a viver uma imersão no reino de Deus. Ele é convidado, ele é imerso, ele é levado a emergir no reino de Deus. Ele sai de uma vida totalmente, talvez, aleatória das coisas de Deus, e ele começa a experimentar as maravilhas do reino de Deus. Ele começa a conviver com Cristo, ele começa a conviver de uma forma onde Jesus, ele leva esses homens à maior e melhor experiência das suas vidas. Ele leva esses homens a vivenciar algo que talvez eles nunca pensariam que iriam viver na plenitude. E esses homens são imersos nesse ambiente do reino de Deus. E esse ambiente do reino de Deus é algo que todos somos convidados a fazer parte. Porque a palavra diz que no Novo Testamento, após a morte e ressurreição de Cristo, o reino de Deus veio à terra. Ele se estabeleceu na terra. E assim como aqueles homens viram as grandes maravilhas que Jesus fez e vivenciou, Pedro foi esse homem que foi imerso nesse ambiente. Mas Pedro lutava com algo que era maior do que todas as experiências, que era maior do que ele lutava consigo mesmo. Pedro lutava com o seu próprio caráter. Jesus não levava Pedro a uma experiência de vida, de milagres, de prosperidade. Jesus levava Pedro e aqueles discípulos a uma experiência de relacionamento consigo mesmo. Foi nesse ambiente de imersão do reino de Deus que eles começaram a ter a ideia e a luz de quem ele era, de quem eles eram. E é nesse momento que Deus começa a revelar em Pedro a sua própria personalidade, a sua própria adversidade, do seu próprio caráter. Deus não pode mudar a sua personalidade.
porque a sua personalidade é uma formação genética dos seus pais, dos seus avós, do seu DNA. Não tem como mudar. Pedro era um homem talvez colérico, sanguíneo. Não tinha como mudar isso, mas isso não importava, porque o seu problema não era a sua personalidade. O seu problema era o seu caráter. Era o caráter daquele homem. E Deus, Ele não muda a personalidade, mas Ele transforma caráteres. Era um caráter que você fundamenta a sua fé. Era um caráter que você fundamenta a sua lealdade, a sua fidelidade. Não existe outro ambiente para formar os valores de Deus. É no caráter. É na transformação do caráter. É naquilo que nós dispomos para Deus como uma proposta de renúncia, uma proposta de entrega, de decisão. Pedro havia escolhido andar com Cristo, mas ele não havia decidido viver para Cristo. Como Paulo, foi diferente. A plenitude daquilo que Pedro vivia estava nas escolhas que ele fez. É mais ou menos quando você vive a plenitude de uma vida no namoro e você escolhe namorar, não é? Você escolheu Jeremias, não é? Mas vai chegar um dia em que você vai ter que decidir se vai casar ou não. Não é verdade? A decisão, ela é transformadora. A escolha, ela é superficial. E Pedro viveu, se vocês olharem no Novo Testamento, ele vivia de uma forma superficial no seu relacionamento com Deus. Jesus chamava a sua atenção constantemente. Há um momento em que Jesus olha para o Pedro e ele diz: Pedro, eu rogo, porque o diabo está te peneirando, e eu rogo para que a sua fé não desfaleça. Ele não diz: Pedro, eu vou rogar para que o diabo deixe de te peneirar, não. Ele roga pela fé de Pedro. Por quê? Porque o caráter de Pedro a fé se forma no caráter de uma pessoa. A fé se estabelece no caráter de uma pessoa, nas mudanças, na determinação, naquilo que Deus vai fazendo no processo da história. Eu contei pela manhã que houve um momento na minha vida em que eu precisei fazer uma decisão. E nós morávamos lá onde é a sede da FASD. Hoje era uma casa grande. E nós dividimos aquela casa e fizemos ali, nós tínhamos uma empresa, um negócio. E quando Deus me cobrou uma decisão e eu decidi, e esse texto que nós usamos quando diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu fiz isso, eu fiz uma oração como uma oração de Josué. Eu disse: Deus, eu e minha casa queremos te servir. E a partir daquele dia eu tomei uma decisão. E aquele dia Deus começou a me imergir no reino de Deus. Eu comecei a ter experiências extraordinárias com Deus. Eu comecei a viver a plenitude de coisas sobrenaturais na minha vida. Eu me lembro que eu orava na sala, ali na frente nós tínhamos o escritório, as mesas estavam amontoadas, e ali eu orei. E Deus começou a fazer algo tremendo. A primeira coisa que Deus fez, nós tínhamos, depois a gente precisou de um local para o FASD, e nós estávamos aqui numa casa na Praça Menonita, com a clínica, e a família que nos cedeu ali pediu a casa, e o nosso cunhado, esse que mora no Canadá, ele nos chamou e disse: olha,
eu tenho uma casa aqui no portão, uma casa boa. Essa casa está muito velha, está muito ruim, e eu quero fazer uma troca com vocês. E ele nos deu aquela casa, nós fomos morar lá, era uma casa nova, uma casa muito boa. E ele reformou ali o FAS, fez uma reforma para alugar. E ele não conseguia alugar. E nós precisávamos de um local, e eu então conversamos com ele, eu e Erika, e ele cedeu aquele lugar gratuitamente para o FAS por 19 anos. 19 anos. Por isso que nós fizemos aquele culto de agradecimento, fizemos lá na aula 7. Eles estavam aqui esse mês, né? Nós fizemos uma homenagem para eles. E eles são pessoas bem, assim, bem frias. E eles choraram do início ao final daquele culto, porque eles perceberam o quanto que eles foram importantes na forma da liberalidade. E liberalidade, queridos, é um princípio que se estabelece quando você dá sem esperar receber. Eles fizeram isso. Eles deram algo sem esperar receber, e Deus os abençoou grandemente, grandemente. Eles já estão aposentados, venderam a empresa deles no Canadá, estão curtindo a vida. Deus os abençoou grandemente. Eles não precisam daquilo, mas na época talvez precisavam, mas eles foram liberados. E Deus começou a imergir a minha vida nessas experiências do mover de Deus, do cuidado de Deus. E eu comecei a trabalhar compulsivamente, e dedicar a minha vida na construção do ministério, na ICVC, na FASD, em todos os nossos projetos que nós fazemos. E eu dediquei a minha vida de forma muito intensa, e fiz isso por 10 anos. Quando, mais ou menos em 10 anos, eu tive uma crise existencial. Eu tive a síndrome de Goldman, que é uma depressão profunda gerada pelo estresse. E eu entrei no pior lugar da minha vida. Eu entrei em algo que só quem passou por uma depressão sabe. Eu entrei num ambiente de morte, eu entrei num lugar de profunda tristeza. E eu fiquei 2 anos nesse buraco. E foi ali que Deus começou a ministrar a minha vida e começou a trabalhar no meu coração. E eu gosto muito de dizer uma frase, e sempre falo ela, que Deus, Ele não se move pelo que você faz, Deus se move pelo que Ele é. E eu tinha um conceito de que a vida no relacionamento com Deus é pelo que a gente faz, mas não é, porque isso não muda quem Deus é. Aquilo que você faz muitas vezes, se não muda você, não tem sentido para Deus. E eu estava muito mais preocupado em fazer do que em ser. E Deus começou a ministrar no meu coração de que eu tinha saído do ambiente da presença de Deus, do ambiente do altar de Deus, do ambiente onde Deus ministrava a minha vida, onde eu tinha profundas experiências com Deus, onde eu tinha um relacionamento profundo com Deus. Eu estava envolto com muito fazer, e eu percebi que a presença de Cristo em minha vida era apenas algo como foi para os discípulos. Eles não entenderam porque Jesus estava ao lado deles. Eles viveram com seus conceitos e com seus valores, e isso os levou. E levou Pedro a negar Jesus por 3 vezes, porque o seu caráter não havia mudado. Todo ato de Judas, porque o traiu, todo ato de negação é um ato de um caráter que não foi transformado. Isso é muito forte. E eu gosto muito do texto de Salmo 139, 13. Amo esse texto porque ele revela a essência de Deus como Criador. Ele revela
que Deus, há duas coisas extraordinárias nesse texto. Ele diz que antes de nós nascermos, Deus já nos conhecia e Deus escreveu os nossos dias. São duas coisas extraordinárias. Você ainda não nasceu, mas alguém já criou você, alguém já gerou você. Quando a minha mãe me gerou, lá em Blumenau, em Santa Catarina, Deus não olhou para aquela criaturinha cabeça d'água. Tinha cabeça d'água, você sabe o que é cabeça d'água? Sabe, né? Eu tinha uma doença muito, eu sou um milagre também de Deus, por isso que eu sou meio assim. E Deus olhou e disse: ué, o João nasceu, o que eu vou fazer com ele agora? Quando você nasceu, Deus não olhou para você e disse: nasceu, o que eu vou fazer? Deus já sabia que você nasceria, Deus já escreveu os seus dias. É isso que a palavra diz. Você não é fruto dos seus pais, você não é fruto daquilo que foi gerado na sua vida. Talvez você é fruto de pais que o abandonaram, talvez você é fruto de pais separados, talvez você é fruto de um abuso, talvez você é fruto daquilo que a vida está gerando em você, os vícios, as drogas. Talvez você é fruto da sua autocomiseração. Você não é fruto disso. É isso que Deus está dizendo hoje. Você foi criado por Deus para se estabelecer como alguém, para escrever a história, a sua história. Madre Teresa de Calcutá, ela tem uma frase extraordinária. Ela diz que quando nós olhamos para os pobres, e os pobres estão entre nós, e nós olhamos para os pobres e dizemos: Deus esqueceu dos pobres. Ela disse: não, nós esquecemos de fazer a nossa parte para os pobres. Vocês estão entendendo? A nossa responsabilidade com o mundo, a nossa responsabilidade com o social, a nossa responsabilidade com a vida. Semana passada, pastor Carlos, semana passada o seu Carlos deu um testemunho aqui extraordinário. Ele testemunhou dizendo que ele era um milagre da graça de Deus. Pastor Fábio encosta o carro que ele estraga aqui na frente do cemitério do Boqueirão. O carro não pega mais. Chama o Márcio, que é o nosso mecânico, né? E vai lá e o carro não pega. O seu Carlos mora no cemitério já há 1 ano. Estava 6 meses sem tomar banho e estava ali observando a situação. E aí ele se aproxima, e todos ficam com medo. O Gilberto estava junto, né, Gilberto? E ele chega, e o pastor Fábio então diz: você não quer ser ajudado? Você não precisa de ajuda? E ele disse: mas eu tenho certeza. Entra aqui no meu carro. Fazia 6 meses que ele não tomava banho. Gente, se tem alguém que fede, é o ser humano. Eu já levei pessoas de rua. O pastor Fábio, quando ele pôs aquela pessoa dentro do carro, o carro dele pegou. Já vai fazer quanto tempo? Não sei. Talvez mais de 1 ano, 2 anos. O seu Carlos passou por um programa de tratamento, está trabalhando lá com o Márcio. O Márcio se tornou o chefe dele. Né? E ele estava dando um testemunho aqui domingo passado. Sabe por quê? Porque quando nossos olhos veem as pessoas necessitadas e nós fazemos alguma coisa por elas, nós mudamos a nossa sociedade. Isso é reino de Deus. Isso é reino de Deus. O reino de Deus é transformador. E quem Deus usa? Eu e você para fazer isso. Amém? Essa é a essência da transformação. Essa é a essência da transformação do nosso caráter. Por que estamos tão mornos? Paulo diz em 1 Tessalonicenses, ele diz assim, 1 Tessalonicenses 5,19, ele diz: não extingais o espírito,
No grego, stingais quer dizer, a palavra ser esbenumi, que quer dizer apagar. E ele está dizendo: vocês estão apagados. Vocês estão apagados. Eu queria que você abrisse comigo, por favor, Levíticos capítulo 6, de versículo 8 a 13. Levíticos. Levíticos capítulo 6, versículo 8 a 13. O Senhor Deus mandou que Moisés desse a Arão e aos seus filhos as seguintes leis a respeito das ofertas que são completamente queimadas. A oferta que é completamente queimada precisará ficar no altar a noite toda, e durante esse tempo o fogo do altar deverá ficar aceso. Depois que o fogo queimar todo o sacrifício, o sacerdote, vestido com calções de linho, com roupas de linho e uma túnica também de linho, tirará as cinzas e as colocará ao lado do altar. Depois trocará de roupa e levará as cinzas para um lugar puro, fora do acampamento. O fogo do altar nunca se apagará, deverá ficar sempre aceso. Todas as manhãs o sacerdote porá lenha no fogo, arrumará em cima a oferta que vai ser completamente queimada e queimará a gordura das ofertas de paz. O fogo nunca se apagará no altar, deverá ficar sempre aceso. Eu queria que você repetisse isso comigo. O fogo nunca se apagará no altar, deverá sempre ficar aceso. Deverá ficar sempre aceso. Esse é o termo certo. Queridos, quem cuida do altar? O sacerdote. Quando você vai fazer o fogo, o que você precisa? Você precisa de outro fogo. Você já sabe, né? Você precisa de outro fogo. E Deus está dizendo que você perdeu a essência desse ambiente do altar. Foi isso que Deus me falou. Sabe o lugar secreto? Sabe o lugar onde você encontra a plenitude do ambiente da presença de Deus? Isso é singular. É no seu quarto, é no carro que você dirige, é no ônibus, é no louvor. Eu não sei aonde é o seu lugar, aonde Deus fala com você, aonde você chora, aonde você é revelado, aonde você se encontra consigo mesmo, com seus conflitos existenciais. Você não pode viver longe desse ambiente do altar, porque senão você apaga. Nós não viemos à igreja para ser incendiados, nós temos que vir à igreja com a chama acesa. Nós temos que vir à igreja para incendiar outras pessoas. É nesse ambiente do altar que nós incendiamos as pessoas. É isso que nos sustenta diante das dificuldades da vida. É isso que nos leva à plenitude que temos o discernimento de sairmos da nossa autocomiseração, das nossas fraquezas, das nossas demências, das nossas falsas culpas, daquilo que nos leva a viver uma vida com início, mas sem fim. É nesse ambiente que nós viemos para a igreja e abraçamos alguém, oramos com alguém, incentivamos alguém e levamos uma palavra a alguém e levantamos para adorar a Deus no estado de adoração, porque é a redenção. É quando você adora, é o estado de se render-se. E é nesse ambiente que nós incendiamos e estamos acesos. Quem cuidava do altar era o sacerdote. O propósito dele era que o fogo não apagasse, porque o povo trazia o sacrifício, e o sacrifício precisava ser queimado. Nós hoje
Temos o sacrifício dado, ele é eterno, mas o altar está apagado. Deus já deu o sacrifício pela sua vida, mas o seu altar está apagado. Você é morno, você é inconstante, você é escravo do seu caráter, você é escravo das suas ideias, das suas razões. Você não vive plenamente aquilo que Deus já conquistou por você. Por isso que eu digo, você não é fruto do que foi gerado, você é fruto do que Deus criou. Vocês estão entendendo isso? Vocês não têm que culpar os seus pais. Vocês têm que saber que vocês são filhos e que Deus é Pai, e que vocês foram criados por Ele para escrever uma história na vida. Vocês não têm que ser escravos daquilo que está gerando. Você não tem que ser escravo do seu coração que vive amargurado. Você não tem que ser escravo do seu coração que não perdoa. Você não tem que ser escravo das suas culpas, das suas falsas culpas, dos seus falsos ideais. Você tem que estar no altar de Deus. É nesse ambiente do altar que Deus ministra a sua vida, que você chora, que você se desce. É nesse momento em que você está na presença de Deus que Deus liberta você. Você não tem que viver carregando o seu casamento. Você não tem que viver carregando o seu esposo. Você não tem que viver carregando os seus filhos. Você não tem que viver. Você tem que ir para o altar de Deus e entregar ali nesse ambiente do altar. Tem pessoas aqui, irmãos, que vivem carregando a sua esposa, carregando o seu esposo. Deus não pode agir. Por quê? Porque você está agindo. Quando você está no altar, você está se rendendo a Deus, está dizendo: Deus, o Senhor vai fazer. Vocês estão entendendo? É nesse ambiente que nós nos tornamos cheios do fogo de Deus, da presença de Deus, e incendiamos outras pessoas. É nesse ambiente que nós vivemos a plenitude de tudo aquilo que Deus tem para nós. Foi nesse lugar, irmãos, que eu percebi que tudo aquilo que Deus queria fazer, tudo aquilo que Deus queria imergir na minha vida, não estava na minha força e nem nos meus ideais, mas estava em eu estar no lugar certo, na presença de Deus. Quando você está para fazer a vontade de Deus, a vontade de Deus nunca é a vontade das pessoas. A vontade de Deus nunca é aquilo que as pessoas falam ou aquilo que as pessoas induzem você. A vontade de Deus é uma revelação dada ao seu coração, é um fogo que Deus coloca dentro de você. É como quando você ama alguém e alguém diz assim: como é que você pode amar essa pessoa? Como é que você pode amar essa pessoa? Essa pessoa não merece o seu amor, mas é algo que arde dentro de você. É uma paixão, é algo que arde dentro de você, é maior. Não tem explicação. É assim que Deus faz. Quando Deus coloca algumas coisas dentro de você, é um fogo que arde. É algo que está dentro de você e você não tem explicação para isso, mas você está ali com aquela chama acesa e ela precisa ser manifestada. Ela precisa incendiar outras pessoas. Ela precisa manifestar na vida de outras pessoas. A plenitude daquilo que vamos vivendo está nesse ambiente do altar, quando nós cuidamos desse altar. Ninguém pode cuidar do altar. Ninguém pode cuidar do altar para você. Amém? Ninguém pode. Não é uma igreja que cuida do altar para você. É você.
lugar. É você que preserva esse ambiente. É você que busca estar nesse lugar. Por isso que eu falei que tem pessoas aqui hoje, presta atenção nisso, que estão nesse ambiente, estão vivendo essa chama acesa. Mas tem pessoas aqui que nunca entraram nesse ambiente, não sabem o que é isso. Se você nunca entrou nesse ambiente, você chama-se religioso. Você vive uma religiosidade. Mas tem pessoas aqui que saíram desse ambiente, deixaram esse ambiente, e estão apagadas. E é isso que Paulo diz: não apagueis. A mesma pessoa que incendeia, que é você, é a mesma que apaga essa chama. Pare de culpar os outros. Pare de culpar a vida. Pare de culpar as coisas. Se tem alguém que é culpado nisso, é você. Pedro disse para Jesus, quando Jesus disse: Pedro, é necessário que eu morra, o que Pedro disse? Capaz, jamais deixarei você morrer, porque eu estou pronto a morrer por você. Aí Jesus diz o seguinte, olha só, Jesus revelando o caráter de Pedro. Jesus diz assim: você está pronto a morrer por mim? Eu te digo que hoje mesmo me negarás 3 vezes. Eu fico imaginando que foi ouvir isso de Cristo, mas isso é libertador, irmãos. É essa verdade de Deus que nos liberta, essa verdade que nos mostra quem nós somos. É nesse ambiente que Pedro se liberta de si mesmo. É nesse ambiente que ele olha para si e diz: eu não mereço, eu não sou digno. Não foi lá quando ele recebeu a pesca maravilhosa que ele se ajoelha e ele diz: Deus, Jesus, se afasta de mim, porque eu não sou digno da sua presença. Não foi ali, porque ali ele tinha recebido a bênção. Foi quando ele negou o próprio Filho de Deus, aquele que caminhou com 3 anos com ele, ao lado dele. Ele viu as maravilhas. Foi ali que ele olhou para si mesmo e disse: quem eu sou? Quem eu sou? É na presença de Deus que você se vê. É na presença de Deus que você olha para si mesmo e Deus se revela. Porque Deus diz: você não é essa pessoa, mas talvez o mundo te formou, talvez os seus pais te formaram, talvez a dor, talvez as drogas formaram você assim, mas você não é essa pessoa, porque eu não te criei para ser isso. Eu não te criei para viver isso. Você não foi gerado por mim, você foi criado por mim, diz o Senhor. E o Criador estabelece a vida. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se tornou carne, e o Deus habitou entre nós através do Verbo. Quando Deus estabelece a sua vida, Ele diz: no princípio você foi gerado. E a essência do que você tem não é carne, não é alma, mas é espírito, Pedro. E o que te revelou não foi nem carne e nem alma, foi espírito. E é nesse ambiente que nós precisamos viver a essência do relacionamento com Deus, no espírito. No espírito. É ali que há a transformação plena de Deus na nossa vida. Amém? É pesado, mas é verdade, irmãos. Eu ia trazer uma outra mensagem, mas essa é a mensagem que Deus mandou eu trazer. Porque Deus quer você no altar dele. Deus quer você no altar dele. E só você pode ir lá, só você pode ser o sacerdote que veste as roupas sacerdotais e cuida daquele lugar que é seu, que é o lugar onde Deus se manifesta com graça e com poder. Quando nós olhamos para isso, nós percebemos o quanto que nós às vezes estamos longe de ser o que Deus gostaria que a gente fosse. Mas talvez nós estamos longe porque nós vivemos no engano por muito tempo.
acho que o melhor lugar para eu estar quando as coisas não estão bem, quando as pessoas me colocam em situações em que eu não sei como lidar, o melhor lugar é no altar da oração. É nesse lugar em que você leva a sua vida à presença de Deus. Quando eu entrei no processo de depressão, eu fui medicado, fui achando tantas coisas que justificassem aquele sentimento, aquele momento, e eu trabalhei muito mesmo, e atendia em média 10 pessoas por dia. Eu achava que eu tinha quase que complexo messiânico, era eu e Jesus ali. E aquilo me levou, na verdade, para longe de Deus. E eu precisei voltar àquele lugar simples que é o meu quarto, que é o lugar onde eu oro, que é o lugar onde eu choro, que é o lugar onde eu digo: Deus, eu não quero perdoar essa pessoa, ela me fez um mal tremendo. E Deus diz assim: ou você perdoa ou eu queimo você. É nesse lugar que Deus trabalha os valores da minha vida. É nesse lugar que Ele se faz presente. É nesse lugar que eu sinto a sua presença. O Bob é um cãozinho que nós temos e ele está sempre comigo. Quando eu entro lá, ele vai junto. E ele fica pulando, brincando, e eu digo: Bob, agora eu vou orar. E ele senta no canto e fica ali, porque ele sabe que aquele lugar é o lugar da presença de Deus. Porque todos os animais se rendem à presença de Deus, mas nós às vezes não nos rendemos. Nós às vezes não nos rendemos, porque nós somos racionais demais para achar que Deus está nesse lugar simples, que nós perdemos a essência do lugar. Qual é o seu lugar do altar? Qual é o lugar em que você encontra a presença de Deus? Tem muita gente dizendo assim: eu quero ir para a eternidade. Quantas vezes na minha depressão eu dizia: Deus, me leve embora, eu não quero mais viver, eu não quero mais lutar. Aí Ele também ouviu falar muitas vezes isso. Mas na verdade, queridos, estar com Deus não precisa ser na eternidade, pode ser aqui. Amém? Você está entendendo isso? Pode ser aqui, lá no lugar secreto da sua vida, naquele ambiente em que você um dia o encontrou, uma profunda intimidade. Se você nunca encontrou, ache esse lugar. Como diz o Salmo 91, no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansarei a minha alma. É nesse lugar que você se enche da plenitude, daquilo que é a essência da vida, daquilo que é força, daquilo que dá coragem, daquilo que estabelece todas as coisas. Porque naquele ambiente, quando Deus ordena sobre você, nada é mais forte do que a palavra de Deus sobre a sua vida. Nada é mais forte do que a ordenança de Deus sobre a sua vida. A palavra diz em Gênesis capítulo 1: no princípio criou Deus todas as coisas sobre o poder da sua palavra. Amém? É ali, quando você clama pelo seu casamento, quando você clama pelos seus filhos, quando você clama pelo seu namoro, quando você clama pelos seus estudos, quando você clama pelo seu trabalho, quando você clama pelos seus pais, quando você clama por uma situação da sua vida, por uma enfermidade, naquele momento, se Deus estabelecer a sua ordem em palavras, nada pode mudar isso. Nada pode mudar isso. Nada é maior do que isso. Mas é nesse ambiente que Deus estabelece a sua ordem.
enquanto você estiver sacrificando o seu filho, carregando o seu casamento, carregando as suas coisas, você está impedindo Deus de agir. Porque Deus não atropela, Deus não passa por cima de você. Deus recebe o que você entrega e aí Ele age. Amém? Amém? É assim que funciona no reino de Deus. Se com o teu coração creres e com a tua boca confessares, Ele entrará na sua vida e será Senhor da sua vida. É assim que funciona. É simples. É simples. Não é difícil. O mais difícil Ele fez, que foi entregar o sacrifício pelo seu pecado, pelas suas deficiências, pelos seus erros. Isso Ele já fez. E é eterno o sacrifício de Cristo pela sua vida. É eterno. Isso Ele já fez. Está consumado. Faça a sua parte. Cada um de nós fazendo a nossa parte, construiremos um mundo melhor, um reino melhor. Vamos ficar em pé.